Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo, um pequeno vídeo bem resumido a respeito da teologia de vida. Temos falado sobre teologia de vida e isso mesclando com a situação da filosofia desde da sua existência. Já falamos aqui sobre vários períodos da filosofia e agora nós estamos falando sobre a filosofia no Brasil, passando pela filosofia antiga, da Idade Média, da Idade Moderna, falamos da filosofia atual e agora vamos falar sobre a filosofia no Brasil. E nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre a filosofia no período colonial, ali no comecinho da história do Brasil. Então, como a história do Brasil ela começa em 1500, século XVI, então é o período da Idade Moderna. E ela começa bem diferente da filosofia moderna oriental. Então, já temos aí Daniel Ferreira de Almeida, Maristela Gomes, tem sempre nos acompanhado. Ela é bem diferente da filosofia que nós falamos aqui do período moderno, porque foi no período da Idade Moderna que a filosofia soltou, decidiu não andar de mãos dadas com a teologia, principalmente a teologia de vida. No Brasil, isso começa de maneira diferente. Embora seja a Idade Moderna, o descobrimento do Brasil, em 1500, século XVI, já faz parte aí da Idade Moderna, a filosofia no Brasil não começa soltando as mãos da teologia. Pelo contrário, como as reflexões filosóficas foram trazidas pelos padres jesuítas, os padres jesuítas chegaram aqui para catequizar o povo brasileiro, os índios. Então, as reflexões filosóficas elas foram trazidas por eles, pelos padres jesuítas. Ou seja, a filosofia está de mão dada com a teologia. Ainda está de mão dada com a teologia. Mas quando entra no século XVII, ali pelo período de 1638, a filosofia passou a ser ensinada em nível superior no Colégio do Rio de Janeiro, a partir de 1638. E ainda assim, nesse século XVI, ainda assim a filosofia era ensinada no colégio, ainda pelos padres. Os padres ainda continuavam ainda a dar esse ensino de filosofia, então a filosofia ali está de mãos dadas com a teologia aí no Brasil colônia, ainda nesse período. Já no século XVIII, Silvestre Pinheiro Ferreira, filósofo português, ele introduziu o empirismo e inaugurou o movimento anti-escolástica. Então, a gente já falou aqui sobre a escolástica, um período em que as ideias filosóficas, as reflexões filosóficas, elas eram ensinadas em monastérios, e aí era um ensino cristão ainda, e conciliava a fé cristã, ela conciliava, ela estava de mão dada com a filosofia e com um pensamento racional. Então, havia ainda as mãos dadas aí de razão e fé. Então, já no século XVIII, o Silvestre Pinheiro Ferreira inaugura, o filósofo português inaugura o empirismo e um movimento anti-escolástica. E aí, a partir daqui do século XVIII no Brasil, aí começa aí a soltar as mãos. Os jesuítas são expulsos do Brasil, assim como foram expulsos também de outros lugares, mas expulsos de todas as colônias, inclusive o Brasil. Os jesuítas foram expulsos. E aí, o que acontece? Quem passa a ensinar filosofia? Quem passa a ensinar filosofia no Brasil são os maçons. Isso mesmo. Agora, são ensinados, a gente vai ver quando entrar no período do Império, é o que nós vamos falar no próximo vídeo, A filosofia no Brasil, no período imperial, no período do Império, já nós vamos ver aí dos juristas,
das pessoas, dos acadêmicos que começam a ensinar a filosofia, mas aqui nessa passagem da colônia para o Império, já com os padres jesuítas expulsos do Brasil, agora quem ensina a filosofia no Brasil não são mais os padres jesuítas, agora são os maçons. Vamos continuar falando sobre isso aí no nosso próximo vídeo, mas tem alguns nomes aqui que a gente pode citar, né, alguns nomes desse período aí do Brasil colônia, aqueles que ensinaram, transmitiram a filosofia nesse período colonial. Então, nós temos aí o Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Antônio Vieira, Matias Aires, que é brasileiro, né? Esses nomes que eu citei acima não são brasileiros, mas o Matias Aires é brasileiro. E aí também, nesse período colonial, para o Império vai também surgir a pessoa de Manuel Arruda da Câmara, que é maçom. Então, a filosofia no Brasil, colônia, ela ainda está de mãos dadas com a teologia, porque é ensinada pelos padres jesuítas, mas após aí a sua expulsão no século XVIII, a gente tem aí a filosofia ensinada pelos maçons. Então, essa é a ideia sucinta e bem sucinta sobre a filosofia no período do Brasil colônia, e até a próxima nós iremos falar sobre a filosofia no Brasil no período do Império. Então, aí, um abraço a todos, Deus abençoe vocês, Vino Álvaro e Time Nolasco também. Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Fique com Deus e de mão dadas aí com a nossa teologia, a teologia de vida. Deus abençoe a todos.